De esperança, fiz um novo sabor. Num pote de tempero eu guardei todo o amor. Que a maior riqueza é o sonho que é seu. E a colheita abençoada de hoje, olha aí, bastante pimentões, olha só. Cada um mais lindo que o outro. Ó, lindos, né? Olha os verdinhos. Que bonito. Só riqueza. E aqui eu tenho goiaba, bertalha e abóbora. Essas foram as maravilhas que eu colhi hoje. As bênçãos de Deus na nossa vida. Vou mostrar aqui onde vocês estão, ó, em cima da abóbora. A abóbora está servindo de apoio. Agora eu vou aqui lavar as gabas para fazer aquele docinho gostoso, aquele docinho em calda. Então, aí eu tiro a casca. Tem gente que me pergunta por que eu tiro a casca para fazer suco. Eu tiro a casca porque a casca ela deixa o suco muito pesado. E sem a casca o suco fica mais gostoso. Aí fala, a casca que tem as vitaminas. Não tem problema não. O importante é beber um suco gostoso. Continua com vitamina aqui também. Aí, ó. Vou tirando a casca e vou deixando ali. Depois eu vou tirar a semente. Fiz um novo sabor. Num pote de tempero eu guardei todo o amor. Hoje o nome na estante é orgulho pra mim. De um começo tão simples que não via o fim. Mostrando para o mundo que a gente aprendeu. Que a maior riqueza é o sonho que é seu. Ai, meu povo, ó. Já tirei aqui, ó. Tá vendo? Só a parte da semente que eu tirei aqui separado, que eu vou bater no liquidificador, que isso aqui não perde. Isso aqui tem uma polpa muito boa, então não tem como perder isso aqui, tá? Aí eu vou botar para engrossar o caldinho da goiaba. 797 gramas para cada 1 quilo, meio de açúcar. Aqui não tem 1 quilo, mas vai completar 1 quilo com a polpa que eu vou tirar daqui, ó. Vou bater a polpa para tirar a polpa e aí vai chegar em 1 quilo. Então, ó, já vou bater aqui a polpa, colocar um pouco de água. Quem é que vai perder uma polpinha abençoada dessa, né, meu povo? Não dá pra perder, não. Essa polpinha é muito boa. É o que vai dar o tchan na receita. Pra engrossar o caldinho. Aí eu vou peneirar aqui. Ó, só ficou a semente, ó. Tá vendo? Vamos lá, meu povo, fazer um docinho em calda de goiaba. Temos aqui a goiaba. Agora vamos para a polpa. Vou peneirar mais uma vez, para ficar bem peneiradinha. Essa peneira aqui ela é mais fina.
tá vendo? Já ficou coisinha aqui da semente, tá vendo? Agora eu vou colocar meio quilo de açúcar. Cravinhos da Índia. Eu vou deixar cozinhar por 10 minutos. A panela de pressão já está pegando pressão agora, do doce de goiaba. E eu já vou aqui adiantar a abóbora para fazer o doce. Olha que bonito tá essa abóbora, gente. Está grande e pesada. Que linda! Bonita demais, né? Vou separar aqui a semente. Porque a semente vai para a terra novamente. Porque uma abóbora bonita dessa, a gente não desperdiça nem a semente, porque é uma semente abençoada. Já tirei toda a semente da abóbora. Isso aqui, ó, assadinha no forno, é muito gostosa. Eu só não vou fazer assadinha porque essa abóbora aqui, ela tá bem abençoada, então a semente dela merece voltar para a terra de novo. Mas se quiser fazer assada no forno, até mesmo na panela, vai assar assim, igual assa amendoim. E na panela também, vocês têm que ficar mexendo até ficar bem assadinha a semente. Gente, fica muito gostosa a semente da abóbora. E vocês sabem que a semente da abóbora por aí é bem cara, né? A semente da abóbora assadinha é cara. E a gente faz em casa e come à vontade. Já abri a panela, olha o tanto de água que deu. Agora eu vou deixar cozinhar para reduzir um pouco dessa água. Vai ficar aí até a água reduzir. Agora eu tô picando a abóbora em pedaços pequenos, para poder isso tudo aqui caber na panela de pressão, porque se colocar em pedaços grandes, aí faz volume, aí não vai caber tudo. Dois quilos 483 gramas. Já reduziu a água do doce de goiaba e a caldinha deu uma engrossada. Agora que está no ponto, vou apagar o fogo. Agora eu vou colocar o doce nesse recipiente aqui, ó, de vidro. E eu vou fazer o doce de abóbora aqui nessa mesma panela, sem precisar lavar, porque é tudo doce, né? Então não precisa lavar a panela. Olha a caldinha desse doce, gente, como tá grossinha. Vou despejar aqui. Que cheiro bom. Agora vamos para o doce de abóbora. Vou colocar a abóbora aqui na panela de pressão. Não precisa colocar água, tá? Tá vendo? Se eu não picasse, não ia caber aqui. Agora eu vou colocar 1 quilo de açúcar. O açúcar fica ao gosto de cada um. Lá é muito açúcar, eu vou colocar só 1 quilo, porque para cada 1 quilo é meio de açúcar.
Agora eu vou tampar e vou levar para o fogo. Pegou pressão, vai cozinhar por 10 minutos. Meus amigos e minhas amigas, diz aí nos comentários como que vocês gostam do doce de abóbora, com coco ou sem coco. Olha aí, já cozinhei por 10 minutos, está bem cozidinha, tem bastante água por aqui. E aqui eu tenho um coco ralado, eu vou colocar. Deixa aqui cozinhar junto, que aí o coco vai soltando o saborzinho dele também. Agora eu vou colocar alguns cravinhos da Índia, para dar aquele toque especial, aquele sabor gostoso. Aí, ó. Deixa um gostinho bom, né? Tá vendo aí, meu povo, ó? A água vai secando e não gruda, ó. Tá vendo? O segredo é não mexer, tá? Mexer só assim, ó, como eu tô mostrando. Dando assim uma sacudida. Eu tô aqui lavando a bertalha para fazer um prato gostoso. Tô aqui tomando um cafezinho para dar aquela relaxada nos músculos e lavando bertalha ao mesmo tempo e tomando conta do doce também. Olha só. Ó como que tá vendo? Não gruda. E de vez em quando vocês fazem isso, ó, dá uma mexidinha. E aí o doce vai cozinhar sem grudar, porque não pode mexer. Agora chegou a hora de mexer. Ó. Eu vou mexer. O doce, tá vendo? Ainda tá inteirinho, tá vendo? Se não mexer, ele fica inteirinho, aí não gruda no fundo. Agora eu vou mexer. Aí eu vou dissolver todo esses quadradinhos aqui de abóbora. Tá vendo? Agora vai dissolver tudinho, ó, que tá bem cozidinho. E aí fazendo isso aqui, apaga o fogo que o doce tá pronto. Viu como é fácil fazer um docinho de panela de pressão? E o doce feito na panela de pressão fica muito mais gostoso, porque a abóbora fica bem cozida. É diferente desses doces cozidos na panela comum. Vocês podem fazer aí que vocês vão sentir a diferença. O doce na panela de pressão, ele fica mais saboroso. Fica bem gostoso. Aí vocês deixam cozinhar até a água reduzir ao ponto desejado. Se vocês quiserem deixar com um pouquinho mais de água para ficar bem molhadinho, ou quiser deixar mais sequinho, aí vocês decidem, tá bom? Ó, pra mim já tá no ponto aqui, ó. Olha que doce maravilhoso, com coquinho, ó. Tudo aqui do quintal, essas bênçãos de Deus, graças a Deus, né? E tá pronto o doce de abóbora. Vou apagar o fogo. Aí depois eu vou colocar aqui num recipiente. Eu vou só terminar de lavar a bertalha para transferir esse docinho de abóbora para outro recipiente. Já lavei a bertalha. Aqui eu tenho uma panela com água. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora eu vou levar para cozinhar. Enquanto a bertalha vai cozinhando, eu vou aqui tirar o doce para colocar aqui no recipiente. E eu vou mostrar para vocês a consistência, ó, que fica, gente. Fica muito bom o docinho, ó. Tá vendo? Já tá quente. Mas fica muito gostoso o doce cozido na panela de pressão. Ó, que doce cheiroso. Faz aí, depois me conta se não tem diferença. Cozido na pressão. A abóbora fica bem cozidinha. Fica muito boa. Ó o brilho do doce, ó. Fica num brilho muito bonito. Aí deixa assim uns pedacinhos de coco, ó. Tá vendo? Uns pedacinhos grandes assim. Aí eu gosto de mastigar o coquinho, é bom. Ó, tá vendo? Não gruda no fundo da panela. É só fazer do jeitinho que eu mostrei, ó. Aí vocês vão ter aquela sobremesa deliciosa. Depois do almoço, é só se divertir.
Tá vendo? Ó, fundo bem limpinho, ó. Não gruda nada. É um doce super fácil de fazer, na panela de pressão. O doce, ele esfriou. E o caldinho dele, ó, olha só, parece uma goiabadinha. Olha. Olha isso, gente, que cremoso. Ó, o biscoitinho creme crack. Com essa caldinha aqui fica muito bom. Tá bem gostoso. Também, passar no pão também eu gosto, sabe? Passar esse caldinho aqui da goiaba no pão. Vou colocar aqui na xicrinha um pouquinho desse doce. Ó, bem de pertinho, ó. Ó como ele fica cremoso, ó. Tá vendo? Fica grossinho o caldinho. Ele tá frio aqui, tá? E depois que colocar na geladeira, ele engrossa mais ainda, ó. Tá vendo? Que maravilha. Ó os pedaços da goiaba. Os pedacinhos, eu gosto assim. Os pedacinhos também pra comer. Ó. Que maravilha, né? Aí, ó. Vem comer comigo, meu povo. Ó, fiz pra vocês. Pra vocês repetir aí. Que gostoso, gente. Que docinho. Maravilhoso. Ai, isso aqui é bom demais. Ó. Ó o caldinho. Já mergulhei na calda do docinho de goiaba. Uma beleza, gente. Agora eu vou pegar aqui da panela o doce de abóbora que sobrou. Vou colocar um pouquinho aqui na xicrinha também. Vou comer um bocadinho. Olha, olha o doce como que fica, ó. Tá vendo? Tá? Muito bom com um pouquinho. Isso aqui com queijinho, hein? Duas sobremesas gostosas. Com ingredientes do quintal. Por isso é bom a gente ter uma terrinha pra gente plantar. Que a gente planta, Deus abençoa. Não precisa ser terra grande não, tá? Porque aqui também não é tão grandão assim não. Colhe um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Isso ajuda no orçamento do final do mês. Porque tem coisas que a gente não precisa comprar. É só usar, ó, as mãozinhas abençoadas que Deus deu pra gente. Jogar semente e Deus abençoa. Né, meu povo? Isso aqui é as bênçãos de Deus na terra. Pra gente, alimentação. Isso aqui é a verdadeira riqueza da nossa vida, gente. E esse doce tá numa gostosura. Todos os dois docinhos. Nota 10, gente. Raspei a xicrinha. Porque tava muito gostoso. Aí, ó. Docinho de goiabada. É um doce fácil também de fazer. Ó. Falei docinho de goiabada, né? Porque tá parecendo uma goiabada. Não tá parecendo assim, goiaba em calda, não, sabe? Que a goiaba em calda é aquela calda cristalina mais ralinha. Só que esse doce aqui, ele virou uma goiabada em calda. Por quê? Porque eu bati a semente para tirar a polpinha e coloquei aqui junto para cozinhar. Aí virou uma goiabada em calda. Não virou goiaba em calda não, virou goiabada em calda, ó. Uma caldinha grossinha aqui, beleza, né? Dá até vontade de comer, não dá? Ó. Que maravilha. Olha isso. Tá vendo? Tá bom. Bom demais. Essa deliciosa goiabada em calda. E o doce de abóbora com coco cozido na panela de pressão. Viu, meu povo? Vocês gostaram do docinho? Então diz aí embaixo se vocês gostaram do docinho. E da receita que eu vou fazer agora mesmo, que vai ser a bertalha com ovos de galinha de quintal, um queijinho por cima que vai ficar
um espetáculo. Nem precisa de almoço, gente. É um lanchinho delicioso. Depois é só fazer aquele suquinho e se divertir. A bertalha aí, ó. Tá vendo? Aí tem que dar uma mexidinha pra poder afundar aqui, ó. Essa parte que tá aqui pra cima. Pra afundar, pra cozinhar direitinho. Mas a bertalha não precisa ficar muito tempo cozinhando não, tá? Sentiu que a folha já tá molinha, que cozinha rápido. Aí pode apagar o fogo e escorrer a água. Já vou aqui escorrer a bertalha. Vou deixar aqui escorrendo. Deixa aqui em cima da panela. Aí eu venho aqui e dou uma mexida. E uma apertadinha. Pra escorrer toda a água. Tá bom? Faz aí também desse jeitinho. E é nóis. Vou comer aqui uma folhinha. Essas folhinhas aqui, faz desse jeito aqui. Depois passa na manteiga, gente, ó, com arrozinho quentinho. Já dá pra ser feliz, nem precisa de carne. Muito boa. Bertalha é uma delícia. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui os ingredientes que eu vou usar na bertalha, que vai ficar tipo de uma torta. Vocês também podem rechear com calabresa, com presunto, com o que vocês quiserem rechear, com peito desfiado. Então aqui eu tenho a bertalha escorrida, a água. Tenho aqui ovos de galinha garnizé. Eu vou usar o meu tempero sem pimenta. O alho com sal que eu vou pegar, que tá aqui na geladeira. Só um minuto, meus amores. É rápido, rasteiro e ligeiro. Então tá aqui, ó. Tá na mão. O alho com sal. Um bocadinho de sal para depois jogar em cima dos ovos. Cebolinha verde. Aqui eu tenho tomate cortado em rodelinhas bem fininha. Pimenta de cheiro madura e pimentão amarelo. Esse pimentão aqui do quintal, meu povo. Tô cheio de pimentão, graças a Deus. Vou usar um bocadinho de óleo, vocês também podem usar manteiga, tá? Pode fazer com azeite. E aqui eu tenho o queijo mussarela, que eu vou colocar também, tá? Então vamos lá, meu povo. Vamos arrebentar? Então venham. Vou aqui acender o vulcãozinho. Agora pra cá, ó. Vamos descer aqui, ó. Vocês veem aqui na panela. Aqui na panela eu vou colocar um bocadinho de óleo. Um bocadinho de alho. Esse alho aqui, meu povo, ele já tem sal, tá? Já contém sal. Aí eu não vou colocar sal na bertalha, não. Vou colocar só em cima dos ovos, quando eu colocar os ovos por cima. Aí eu coloco uma pitadinha de sal nos ovos. Agora eu vou deixar esse alho aqui dar uma fritadinha, para soltar aquele saborzinho gostoso. Vou colocar mais um bocadinho de óleo, porque tá bem pouco. Vocês já comeram bertalha assim? Vocês também podem fazer com espinafre. Se não tem bertalha, faz com espinafre, também fica muito bom. Aí depois faz aquele arrozinho quentinho, gente. Pra mim já dá pra ser feliz, nem precisa de carne. Já é um almoço abençoado. O suquinho do lado, já dá pra ser feliz. O alho já deu uma fritadinha, agora eu vou colocar a bertalha. Eu vou colocar aqui junto uma pitadinha do meu tempero sem pimenta.
Cheiro bom quando abre o potinho, gente. Já vem aquele cheirinho de comida gostosa. Dá uma refogada na bertalha. E a bertalha vai soltar água. Essa água que vai soltar é exatamente para cozinhar os ovos. Já já ela vai liberar água aqui, ó. Olha aí, já soltou a água. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A água já vai vir pro meio, ó. Aí vocês espremem, mas não espreme tudo. Deixa sempre um pouquinho de água na bertalha, porque essa aguinha aqui é que vai cozinhar os ovos, tá? Agora eu vou ajeitar aqui, ó, para colocar os ovos. Nessa hora, baixa o fogo. Dá aqui uma ajeitadinha aqui nas folhas, ó. Umas pontinhas pra cima. Dá uma baixadinha. Aí eu vou colocar um bocadinho de sal, porque os ovos não tem sal. Uma pitadinha. Agora eu vou tampar até os ovos ficar pronto. Minha gente, já ficou pronto os ovos, já tá bem firminho. Agora eu vou colocar o queijo mussarela. A embalagem já está lavada, tá, meu povo? Vou colocar as rodelinhas de tomate. Pimenta de cheiro. Pimentão. Cebolinha. E para finalizar, para dar aquele toque todo especial, vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Agora tampar a panela e deixar o queijo derreter. Aí, ó. Tortinha de bertalha chegando, ó. Tá borbulhando, povo. Tá bem quentinha. Ó. Olha aí, ó. Agora eu vou partir aqui, ó. Vou partir os corações. Ó o queijinho, ó. Puxando. Olha só, minha gente, ó. Ó. Bem de pertinho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó como fica bonita. E ela fica bem firminha, ó. Tá vendo? Parecendo uma pizza, só que de bertalha. Mas aí é uma tortinha de bertalha. Olha aí, meu povo, ó. Ó, que coisa mais linda. Isso aqui é uma comida muito gostosa. Bota um arrozinho do lado, gente do céu. Isso aqui dá pra ser muito feliz. Olha aí, ó. Recheadinha com ovos, queijo, tomate. Que delícia que fica, gente. Fica muito boa. Ó. E as folhas bem temperadinha, bem cozidinha. Fica muito bom. Vou colocar outro pedaço,
Porque isso aqui vai ser o meu almoço. Um suquinho. Com isso aqui, ó, já dá pra ser muito feliz. Olha aí, ó. Maravilha, né? Muito bom, gente. Muito gostoso. Um saborzinho. É uma comidinha assim que eu gosto de comer, sabe? Comida que tem assim legumes, verduras. É muito bom. Olha. Ó. Olha, fica assim inteirinho os quadradinhos, ó. Uma delícia. É uma comida deliciosa. Que a gente se agrada de comer. E é simples, né? Uma comidinha assim simplesinha, ó. Queijinho derretendo. Muito bom. E eu vou fazer um bolo pra vocês. Repetir aí também, esse bolo fica muito gostoso. E antes de fazer o bolo, eu vou torrar um café que eu colhi aqui do quintal. Olha só, gente, que bênção de Deus, ó. Que bênção maravilhosa, né? Graças a Deus. E em tudo a gente tem que dar graças a Deus, porque quando a gente dá graças a Deus, as bênçãos se multiplicam, não é mesmo? Graças a Deus. Então tá aqui o cafezinho, ó, que eu vou fazer. Deixa eu baixar vocês aqui para vocês olharem aqui, que eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu tenho o café, ó. Eu colho o café assim, ó, vermelhinho. Aí o que que eu faço? Como eu não tenho máquina para tirar a casquinha, porque ele vai pro sol assim, ó. Ele vai pro sol com casca e tudo. Então a casca vai secar nele e isso se torna mais difícil para tirar o grão daqui de dentro. Aí eu faço assim. Eu aperto, ó. Aperto aqui, ó. Sai fácil, tá vendo? Só apertar que sai. Aí eu tiro aqui os grãos bem facilmente, tá vendo? E assim, desse jeito aqui, eu coloco no sol para secar. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, assim, meu povo, eu vou fazer aqui um bolinho para acompanhar esse gostoso café. E aí, se vocês também quiserem fazer aí para garantir o lanchinho, venham comigo. Então, assim, meu povo, vamos aqui fazer o torramento do café. Eu tenho que comprar um negocinho que torra café. É um negocinho bujudinho, sabe? Que a gente vai girando aqui em cima do fogo e coloca o café dentro para facilitar. Porque quando meus pezinhos de café começar a botar café, que pelo menos estou colhendo só de um, né? Graças a Deus. Mas quando os outros começar a botar café, aí vai ser muito café. Eu vou ter que ter mesmo aquele negocinho que torra o café em cima do fogão. Eu vou colocar aqui o café. Café, 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 café. Quem quer tomar um café delicioso? Café, 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 café. Ai, que bonito. Cheirinho de doce, de caramelo, sabe? Uma delícia. Aí eu fico torrando aqui, aí vem um monte de coisa na minha cabeça, um monte de pensamentos. Pensamento da infância. Uma vez a gente foi no matão, né? Em busca de alguma coisa para comer. Que antigamente, em Engenheiro Pedreira, aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado Engenheiro Pedreira, era puro mato, porque era mais sítio. Então uma vez a gente nessas buscas, né, de alimentação pelo mato, né, que a gente às vezes achava uma jaca, achava manga, achamos um pé de café. Gente, os olhinhos da gente até brilhou. A gente levamos uns grãozinhos para casa. Tiramos assim desse jeito que eu mostrei para vocês, apertando, né? Porque a gente não tem a máquina. Colocamos no sol para secar, mas no dia de tomar aquele café, gente, nossa, que maravilha, sabe? A gente quando não tem nada assim para comer, quando a gente arruma alguma coisinha, sabe? É um milagre de Deus na nossa vida. E às vezes Deus até envia um vizinho, sabe? Para te ajudar. A gente tá nem esperando, mas às vezes chega uma pessoa e
enviado, né? Deus toca no coração da pessoa e fala assim, vai lá naquela pessoa lá, vai lá, vê o que ela está precisando. Assim acontecia com a gente. E quando a gente não tinha nada para comer, aí o que a gente fazia? Batia de porta em porta, pedindo um feijãozinho, um arroz, o que tivesse de bom agrado, a gente aceitava. E ia pra feira os domingos, né? Catar xepa, catar aqueles legumes para fazer sopa. E assim a gente foi vivendo. Mamãe sozinha no mundo, né? Cheia de filho, correndo do meu pai, que meu pai só queria caçar ela pra, ó, fazer essas coisas ruins. Entendeu? Então, a vida dela foi uma luta. A gente correndo de um lado pro outro, dormindo em casa abandonada, fugindo dele. E assim, né? Se alimentando com o que os outros davam, porque ela não podia trabalhar, cheia de filho pequenininho. Aí quando minhas irmãs, elas cresceram mais ou menos, né? Que pudesse tomar conta dos menores, aí ela saiu para trabalhar. Primeiro ela começou a trabalhar na limpeza, limpando ônibus. Aí o dono da empresa gostou muito dela, né? Do trabalho dela bem feito. Aí falou se ela queria trabalhar de cobradora. Foi onde que ela começou a trabalhar de cobradora. Aí quando ela recebeu o primeiro salário dela, aí ela alugou uma casinha baratinha, fez as comprinhas e ali a gente ficou. Aí meu pai achou a gente de novo, achou a gente lá. Olha, foi até onde que eu contei a história, que ele jogou meu bonequinho Ronifon no poço. O homem era muito ruim, minha mãe trabalhando, mamãe trabalhando, aí ele chegou lá, né? Achou a gente, chegou lá, falou, cadê sua mãe? Tá pegando macho? Ele só falava isso. Ele tinha uma cisma, sabe? Com o negócio de minha mãe tá pegando macho, coitada da mulher, cheia de filho. Aí ele chegou lá, né? Perguntou pra minhas irmãs, cadê sua mãe? Tá pegando macho? Aí a minha irmã falou assim, não, ela tá trabalhando. Tá trabalhando aonde? Aí ela falou que ela tava fazendo limpeza na casa de uma senhora aí, porque se falasse que era cobradora, ele ia caçar ela pra achar onde ela tava, pra poder perturbar ela no emprego, pra ela perder o emprego. Ele era desse jeito. Aí, o que ele fez? Pegou as compras, pegou as nossas compras todinha, jogou dentro de um poço que tinha lá fundo, mas fundo. O poço era tão fundo que chega a fazer eco. Aí jogou as nossas compras no poço. E aí, pegou os meus brinquedos, as nossas roupas, jogou tudo no poço, gente. Pensa num homem ruim. A gente só ficou com a roupa do corpo. Jogou as compras, jogou nossas roupas, coberta de cama. Tudo no poço. Os meus brinquedos, pra você ver, né? Como que ele gostava da gente, né? Por isso que eu nunca gostei dele. Eu, desde criança, eu nunca gostei dele. Ele não gostava de mim, não. Ele falava que eu não prestava, porque eu olhava pra ele com o olho ruim. Ai, ai. Aí, ele jogou meus brinquedos no poço. Eu tinha ganhado um Ronifon, um bonequinho Ronifon, que tinha um cabelinho escorridinho. Aí vinha com um pentinho pra gente pentear o bonequinho. Gente, eu não me esqueço até hoje do meu bonequinho Ronifon jogado no poço. Não tinha como pegar, não tinha corda pra pegar lá no poço. Era muito fundo. Aí eu fiquei gritando na boca daquele poço, gritando o meu bonequinho, Ronifon, e a lágrima caindo dentro do poço. Ronifon! Aí o barulho ia lá embaixo, o eco. Fom, fom, fom. E eu chorando ali na boca daquele poço, sabe, pelo meu bonequinho, riscado, cair lá dentro, né? Por causa de um desgraçado, sabe? Um desgraçado. Porque um homem que faz uma coisa dessa com seus próprios sangue é um desgraçado, sabe? A minha irmã correu para avisar minha mãe, porque a gente morava numa casa que era próximo da estrada onde o ônibus dela passava. Ela era cobradora. Então, a minha irmã correu lá, avisou para ela, esperou o ônibus passar, avisou para ela que o papai estava em casa, destruindo tudo. Aí ela veio com a polícia. Ele se escondeu. Quando a polícia chegou, ele se escondeu. Ninguém achou o homem. Quando a polícia virou as costas, aonde ele estava? Num galinheiro desativado. E olha que o policial olhou dentro do galinheiro e não achou ele. Parece que ele
ele se desintegrou, sumiu, virou invisível. Quando a polícia virou as costas, ele foi embora, ele saiu de dentro do galinheiro. Ele já passou a mão assim num pau, gente. Ele deu uma na minha mãe, uma paulada. Que aí o que minha irmã teve que fazer? Ela pegou um tijolo, daqueles antigos, que é bem pesado, mandou na cabeça dele, que chega a parecer uma moringa d'água, fez pum. Ele caiu com os olhos virando. Minha mãe caída lá no chão, com a cabeça lá sangrando. E ele caído do outro lado, que minha irmã deu uma lajotada na cabeça dele. Aí o que acontece? Pra minha mãe se livrar desse traste, que ele foi um traste na vida dela, só soube botar filho nela, e falar, ó, se vira, ó, se vira. E só, já não quer a pessoa, então deixa a pessoa em paz. Mas ele não deixava em paz, não. Aí nessa garagem que ela trabalhava, de cobradora, ela começou a gostar de um moço lá. Ele era um inspetor da garagem. Aí ela contou o caso pra ele. Ela até falou assim, eu não queria me envolver, sabe, com ninguém agora, porque tem uma traste aí que não me deixa em paz. Ah, o homem virou a casaca e falou, pode deixar comigo. Ele tava gostando da minha mãe, né? Um belo dia ele foi pra lá, tava bem dormindo na cama da mamãe. Aí a mamãe chegou com esse moço que ela tava gostando. Aí ele já chegou pegando meu pai na cama assim, ó, pegou assim pela camisa, tacou ele na parede. Aí foi aonde que meu pai deixou minha mãe em paz. Então foi aonde que ela arrumou esse moço e aí ela viveu um bom tempo com ele. E aí ele comprou esse ambiente para ela fazer uma pensãozinha. Ela falou assim, ah, se eu tiver um ambiente para abrir uma pensão, minha vida já melhora. Então ele comprou para ela. Comprou um ambientezinho, próximo mesmo da garagem, onde ela trabalhou, que ele era o inspetor de lá. E lá ela vendia muita comida, gente, era almoço, sabe? Ela vendia, fazia peixe frito, tira-gosto, colocava assim nas vitrines, assim, para os pessoal quando chegar, pão com ovo, com alface. Era muita coisa boa fritinha, sabe? Pra tirar gosto. E aí também vendia comida, vendia muito, às vezes fazia fila, as pessoas esperando, né, lugar para sentar, para poder comer a comida dela, porque era uma comida muito boa. Uma comida muito boa, a comida da mamãe. Porque se livramos do meu pai, ele parou de perseguir minha mãe, porque ele fazia muita maldade com ela, sabe? E a gente passava muita necessidade, uma vida assim, sabe? Uma vida muito ruim mesmo. E aí, depois que ela abriu a pensãozinha dela, nunca mais passamos fome. Porque quem vende comida vai passar fome, não vai, né? Então, mas ela vendia muita comida também, gente. Vendia muito. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês rapidinho. Quando mamãe morava em Engenheiro Pedreira, que foi assim. A gente foi morar em Engenheiro Pedreira, nesse lugar que eu falei que a gente procurava uma jaca no mato, alguma coisa assim pra comer. O que aconteceu? Que a gente foi parar lá. Minha mãe estava morando numa casa de favor. Até que tava bom morando lá, sabe? Aí meu pai chegou, sabe, com carinha de coitado, falou assim, ah, eu arrumei uma casa para vocês ficar. É lá em Engenheiro Pedreiro, de um conhecido meu. Aí vou levar vocês para lá. Aí mamãe caiu no conto do vigário, né, achando que ele tinha melhorado, aí foi morar lá. Chegou lá, era uma casa totalmente no meio do mato, um casebre, sabe? Uma casa assombrada. Lá eu vi as tampas voando assim, ó, de cima da panela, assim, ao vivo e a cores. Aí passou uma vizinha distante, né? Passou lá e falou assim pra minha mãe, você sabe o fundamento dessa casa aí? Mamãe falou assim, não, que fundamento? Ela, você não sabe não que o marido acabou com toda a família aí e depois também acabou com ele também? Ficaram tudo aí, os urubu, ficou fazendo volta em cima da casa. Só vieram descobrir depois, né, que ficou tudo podre, né?
Ah, a mamãe já ficou grilada, mas antes disso, a casa, eu já via coisa dentro da casa. O copo ficava rebolando em cima da pia. Eu nunca vi o copo girar assim, gente. A olho nu, sabe? Assombração aparecendo assim, rodando o copo. Era a tampa que saía voando de cima da panela. Eu saía correndo, mãe, oh mãe, a tampa saiu voando. Era assim. E nessa casa, meu pai largou minha mãe lá e ó, saiu fora. Deixou a gente lá no matão e saiu fora. Ele só vinha quando ele queria. Então, nessa casa, uma vez ele apareceu, né? Chegou lá, só andava bêbado. Aí chegou lá com a cabeça de uma vaca. A gente morava perto da linha de trem. Aí o trem pegou a vaca, né? E os moradores lá do local estavam lá destrinchando a vaca lá para poder cada um levar uma parte, uma carne, alguma coisa. Aí meu pai chegou no finalzinho, só tinha a cabeça. Ele trouxe a cabeça para casa. Aí lá no quintal tinha um poço, desses poços bocão. Aí ele colocou a cabeça ali em cima. Aí minha mãe falou assim, ai, não vou querer comer essa cabeça não. Ele, não, eu vou limpar, vou tirar toda a carne dela, que dentro da cabeça tem muita carne. Aí ele deixou lá em cima do poço, porque já era um pouquinho de tarde. Aí ele falou assim, de manhã eu já pego a cabeça e já limpo. Então ele falou assim, não vou limpar agora não, porque já está atardecendo. Vou deixar aqui que tá fresquinha. Amanhã de manhã cedinho eu já corto, já tiro as carnes da cabeça e pronto, a gente come e faz um sopão. Aí quando chegou a noite, a cabecinha lá em cima do poço, né? Aí, aquela lua cheia, brilhante no céu. Gente, parecia um filme de terror. A iluminação da lua batia no zóio da vaca, que saía 2 fogos assim, ó, do zóio da vaca. Mamãe, meu Deus do céu, olha lá, o olho da vaca tá iluminado em cima do poço, só com a iluminação da lua. Ela, eu não vou comer essa cabeça não, Silvio. Amanhã de manhã tu joga isso fora. Aí, a cabeça ficou lá no poço. Aí a gente tinha um lampião a gás, né? Aí ela ligava o gás assim, bem fraquinho, para ficar iluminando bem fraco, né? Para não ficar muito forte, para não gastar muito gás. Aí ali a gente estava. Daqui a pouco, um barulho. Um barulho só assim, ó. Não é 2 pegadas não, uma só. A porta era aquelas portas de madeira que tinha uma greta assim no meio. Uma gretinha assim. Porta de tauba mesmo de obra. Aí tinha uma greta no meio. A lua estava muito brilhante e clara. Dava para ver o quintal todo. Vocês acreditam, gente, que existe Saci Pererê? Eu vi com meus olhos. O negócio saiu pulando até a cabeça da vaca. Chegou lá, começou a fazer assim, ó, cheirando. Abaixou a cabeça assim, ó. Começou a cheirar assim, ó. Ficou cheirando aquele cheiro do san. Não pode falar tudo, né? Começou a sentir o cheiro, né? Sentindo aquele aroma. E tava fumando um charuto que quando ele puxava assim, que ele puxava forte, fazia uma bola desse tamanho de fogo o charuto. Ele fumava um charuto. Gente do céu, nunca vi uma coisa assim ao vivo, assim, assombração ao vivo. Depois aquele negócio veio pulando com um pé só. E se jogou na porta da mamãe, ficava assim sentado para trás, assim, porque não tinha 2 pernas, aí se jogou para trás, sentou, caiu sentado na porta, com as costas na porta. Aí eu, como eu era curiosa, fui lá na gretinha olhar bem de pertinho, sabe? E vi, com esses 2 olhos aqui, ó, que a terra vai comer. Gente, existe mesmo Saci Pererê. Ele estava com a camisa preta e vermelha e fumando um charuto, não era cachimbo não. Aí minha mãe, sabe o que ela fez? Ela pegou o Salmo 91, a Bíblia, colocou aberta ali diante da porta, né, onde ele estava sentado. Aí aquele negócio se levantou e saiu pulando num pé só. Foi sentar lá na linha de trem, porque da casa dava pra gente ver a linha de trem. Sentou lá na linha de trem e fumando aquele charuto enorme, foi pulando com uma perna só. A gente conta assim, as pessoas não acreditam, mas eu tô contando porque foi eu que vi.
E nessa casa tinha muita assombração, hein? Muita assombração. Aí quando amanheceu o dia, a mamãe pode pegar essa cabeça aí, ó, e desfazer, que eu não quero isso não. Você viu o que trouxe pra cá ontem? Ela falou assim. Ela tinha muita assombração, gente, muita mesmo. Passava coisa na rua. Uma vez passou uma carroça, eu tava no portão. E não tinha portão, né? Era um quintal sem portão. Aí, essa casa dava pra rua, pra estradinha. Tinha umas cerquinhas ali, mas muito mambembe, já não tinha nem quase mais cerca nem nada. Era só 2 pau assim, as cercas tudo arrebentadas. Eu fui lá no portão. Daqui a pouco veio uma carroça, que eu não vi de onde que veio, que era uma rua comprida assim, ó. Uma rua comprida sem fim. Só mato de um lado, mato do outro. Veio a carroça correndo, mas correndo tanto, só com o cavalo, sem ninguém na carroça. Quando a carroça passou por mim assim, quando eu olho assim para ver a carroça passando, cadê a carroça? Gente, assombração pura tinha naquele lugar. Uma vez passou uma procissão, que lá da rua dava pra gente ver que a rua não tinha fim, era uma coisa sem, uma reta sem fim. Aí dava para ver quem tava vindo lá longe, né? Aí minha irmã falou assim, tá vindo um monte de gente lá embaixo. Eu vou fazer aqui uma abóbora e vou assombrar esse pessoal. Aí ela pegou a abóbora, né? Abriu dentro, colocou uma vela, colocou um bambu e ficou atrás de um arbusto que tinha lá. Que coisa de criança, né? Já era de noite. Mas a lua, ela clareia tanto assim na roça que parece dia. Aí as mulheres vinham vindo. As mulheres estavam se aproximando. As mulheres tudo de preto, com um capucho na cara. O capucho assim, ó. O capucho na cara, meu povo, ó. Sem brincadeira nenhuma. Elas vieram com um capucho assim, elas vieram tudo assim, ó. Vieram com as velas assim acesas e fazendo assim, ó. Quando chegou próximo lá de casa, a minha irmã saiu correndo, largou a abóbora com tudo. Ela ia fazer assim, ó, dar um susto, né, nas pessoas, né? Mas quando aquele negócio chegou perto, elas estavam tudo com vela na mão e com capucho na cabeça e ninguém via a cara, não. Eu falei, isso não é coisa não, isso é normal não, isso é assombração. Ah, minha irmã saiu correndo, a gente entrando pra dentro, fechamos o barraquinho, ficamos lá. Não é mole não, povo. Mas nesse lugar a gente passou por muita assombração. E a gente praticamente ficava lá sozinha, era a mamãe e a gente, né? Minhas irmãs. Porque meu pai, ele ia lá só de vez em quando, né? Nesse dia da cabeça foi um dia que ele apareceu lá de repente, de chupertão. Apareceu lá de chupertão. No outro dia, ó, perna pra quem te quero. Largou a gente lá sozinho. E nesse lugar, não tinha morador perto. A moradora que tinha lá era muito distante. Era na mesma rua, mas era muito distante. Aí, uma vez a gente andando, né, mamãe falou assim, vamos andar um pouquinho, né? Pra conhecer o lugar aqui, porque se precisa de um socorro a gente não tem. Vamos lá naquela vizinha lá embaixo. Aí fomos lá. Aí a vizinha falou assim, essa vizinha contou, né, da casa, né, que o homem acabou com a família, acabou com ele. Aí a mamãe foi lá na casa dessa vizinha, aí ela falou assim, Dona Lúcia, quando chover, a senhora vem pra cá, traz as crianças, porque aquela casa não tá segura não, aqueles pau tá tudo podre, aquelas telhas vai cair. Aí, foi dito e certo, né? Armou um temporal. Aí mamãe pegou, né, a gente, fomos caminhando para a casa dessa senhora. Ficamos lá até o temporal passar. Quando nós voltamos, cadê a casa? Não tinha mais casa. Por que não tinha casa? Porque o meu pai pegou a ferradura, porque antes disso, né, antes de tudo isso, a gente estava dormindo e começamos a escutar aqueles troços correndo assim em volta da casa. Era uma mula dando coice num cavalo. Eles estavam querendo fazer coisa, né? Então o cavalo queria a mula e ela não queria, ela deu um coice nele e soltou a ferradura. Aí meu pai, essa ferradura vai dar sorte. Colocou na porta.
Aí nesse dia da tempestade, que mamãe foi pedir abrigo a essa senhora, a gente foi pra lá, esperou a chuva passar. Quando a tempestade passou, a gente voltou. Quando voltou, não tinha casa mais, a casa pegou fogo. A ferradura, ela traiu raio, porque a porta era assim pra fora, não tinha varanda. Então a ferradura ficava assim, ó, exposta. Aquela ferradura novinha. Olha, o raio bateu ali na porta, saiu lambendo tudo. O telhado, que era de madeira, pegou fogo em tudo. Aí, minha mãe chorando, né, porque perdeu as roupas de cama, perdeu tudo. Aí ela começou a limpar, tirar as telhas, né, que tinha caído dentro do cômodo. Pelo menos pra gente dormir ali num cômodo ali mesmo, né. Aí foi na casa dessa vizinha de novo, essa vizinha deu esteira pra gente, deu coberta. Aí, quando chegou a noite, eu olhando assim para as estrelas, né, que não tinha mais telhado, né. Aí eu falei pro meu irmão assim: olha, a gente tem a casa mais bonita do mundo, porque a gente dorme vendo as estrelas. Ah, mas como ele xingou, que sei o quê, tudo vendo as estrelas, o quê, resmungando, né? Mas era assim a vida da gente, meu povo. Até a gente melhorar. E aí, vocês gostaram da minha história? Lê, 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 lê. Lembro dos meus 2 anos, o cheiro da feira, com a mamãe e as irmãs, a vida inteira. A gente ia na xepa, sem ter o que temer, com um sorriso no rosto, só querendo viver. E ela me dizia, com o olho a brilhar: cê tá feliz igual pinto no lixo a cantar. Essa frase virou força, virou minha canção, o tempero da vida dentro do coração. Viu? Essa música é a minha vida, meu povo, é a minha história. Quando eu ia pra feira catar xepa pra fazer sopão. E quando não ia pra feira, a gente pedia aos vizinhos, né, alimentação. E ia pro matão também, pegar alguma frutinha no mato, alguma bananinha verde para comer, com café. E assim a gente seguia nosso caminho. Mas é isso, meu povo. O zóio da vaca em cima do poço, parecia 2 farol acesos. Mamãe ficou assim, ó: amanhã leva esse negócio daqui que eu não quero isso não. E aquilo ali atraiu assombração, viu? Assombração existe assim, gente. Ainda mais nesses lugares remotos, lugar muito cheio de mata, que não tem ninguém. É onde eles atuam, esses espíritos aí, tá? Eu já vi assombração assim, ó, se materializasse na minha frente assim, ó. Um homem se materializou assim na minha frente assim, ó. Eu vi se materializar assim, ó, na minha frente. Viu? Existe sim. Um homem desse tamanhozinho aqui, ó. De chapéu, de terninho, gravatinha vermelha, tava todo de branco. O chapéu dele tinha uma linha assim, ó, vermelha, gravatinha vermelha, todo terninho branco, piquititinho assim. Eu bati de frente com ele, meu cabelo subiu tudo, gente. Eu tava virando uma porta para entrar no outro cômodo. Quando eu bati de frente com aquilo, arrepiou tudo. Cabelo, de tudo quanto é lugar, arrepiou. Será que não existe assombração? Existe sim. E a cabeça daquela vaca lá atraiu, tá? Atraiu o Saci Pererê. Aí fala: isso é folclore. Não, é folclore, mas que existe. Caiu aqui um grãozinho. Mas existe. É folclore que existe. E tem muita história para contar dessa casa, gente. Muita assombração. Muita história para contar. Aí eu vou contando aos poucos, porque é muito comprido, né? Senão fica um vídeo também de mais de 2 horas, 3 horas. Igual também eu contei do helicóptero, né? Que o moço arriava o helicóptero em cima de mim, né? Pra me provocar. Aí a moça falou assim: ah, você é mentirosa, o homem ia gastar combustível pra ficar te assustando com o helicóptero. Gente, aonde eu morava era o campo.
campo da aviação, aqui em Nova Iguaçu, do lado do campo da aviação. Então ali eles davam aula, o moço ele dava aula. Então nisso que ele dava aula, ele subia e descia toda hora para dar aula. Aí ele vinha para o outro campo de cá onde eu ficava para ficar me provocando, onde eu ficava brincando. Eu gostava de brincar no meio do campo, sabe, que tinha um areial grande. Aí quando o moço subia lá no outro campo, né, que era do lado, quando ele já estava subindo, eu corria. Corria o campo todo para ele não me pegar. Tinha vez que ele me pegava, ele errava o helicóptero assim, ó. Gente, uma vez eu cheguei a me mijar toda. Ele rindo o helicóptero assim, rindo da minha cara, assim, me apontando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui como que ele fez. Eu aprontava quando era criança, gente. Aí eu correndo, né, me embolando, já caindo no mato, engatinhava, eu corria, engatinhava, caía, enrolando, já não tinha força já. Aí quando eu olhei pra cima, assim, o helicóptero em cima de mim, ele rindo da minha cara assim, bem na janela, que era aquele helicóptero que não tem janela, né? Aí, na minha cara eu toda mijada. Mas era uma infância muito boa, gente. Eu não saía desse campo brincando com terra. Aí, a minha casa era próximo desse... Minha casa não, né? O ambiente que mamãe tinha, que era a pensão. Que a gente morava em outro canto, mas ela tinha a pensão ali. Aí, essa pensão ficava de frente a esse campo e de frente da garagem também. Aí o moço do helicóptero vinha pra me dar burro rasante assim, vinha pra me assustar. Eu era pequenininha, gente. Bem pequenininha. Aí, a moça, você é mentirosa, gente. Tudo que eu falo pra vocês é verdade. Eu não gosto de mentira não, tá? Agora, não me tira do sério me chamando de mentirosa não, que é mentira do sério. Mas é só aquilo, né? Só no momento. Sou uma pessoa braba assim, mas só na hora. Mas se a pessoa falar assim, Alessandra, me desculpa. Eu, tá desculpada. Igual chegou um moço aqui me desacatando, me xingando de tudo quanto é jeito. Aí eu falei assim no vídeo, né? Poxa, eu fico aqui fazendo minhas coisinhas quietinha, não prejudico ninguém, respeito todo mundo. Aí ele voltou atrás, ele foi lá no comentário e pediu desculpa. Eu falei, tá desculpado. A gente tem esse negócio não. Aí ele pediu desculpa, tudo bem, tá desculpado. Graças a Deus por isso, né? A pessoa tem um arrependimento, né? Graças a Deus. Porque tem gente que gosta muito de ofender os outros, tá? Isso aí não é bom pra pessoa, não. Não é bom nem pra pessoa que tá ali, ó, desacatando o outro e nem pro outro. Porque tem gente que se dói à toa. Tem gente que tem problemas psicológicos. Tem gente que fecha até canal por causa disso. Eu não fecho, não. Fecho canal por causa disso, nada. Meu psicológico é muito forte. Eu sou daquele tipo. Se falou uma besteira, vai ouvir também. Não sai daqui sem uma chibatada de macarrão sem molho. Mas se vir pedir desculpa, Alessandra, me desculpa, eu interpretei mal, te tratei mal. Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo certo. Não guardo raiva de ninguém não, entendeu? Já tá torradinho, vou apagar o fogo. Olha que maravilha, ó. Torradinho. E sempre fica alguns grãozinhos clarinhos aqui, ó, no meio, tá vendo? Ó. Você deixa o café uma delícia, gente. Mas aí, ele vai ficar aqui até esfriar. Enquanto ele vai esfriando, ele ainda vai assando mais um pouco. E nesse tempo, eu vou fazer aqui um bolinho pra gente, tá bom? Então, esse meu povo, já deixei o forno pré-aquecendo em 200 graus. Agora vamos para os ingredientes desse bolo que fica muito gostoso e é fácil de fazer. Aqui eu tenho uma xícara de 200 ml de farinha de trigo sem fermento, uma xícara de 200 ml de fubá comum, uma xícara de 200 ml de açúcar, uma xícara de 200 ml de leite, 100 ml de óleo, uma pitada de sal, um ovo, uma tampinha de fermento. E aqui eu tenho uma forma de 23 por 8 de altura, untada com margarina e farinha de trigo. No lugar de um ovo grande, eu vou usar 2 ovinhos de galinha garnizé, que vai dar no mesmo que um ovo grande, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, colocando no liquidificador.
Esse bolo é fácil porque é tudo batido aqui no liquidificador. Não dá trabalho nenhum. A pitadinha de sal. Vou colocar o fubá. A farinha de trigo. E o fermento eu vou colocar por último. Bati por 1 minuto. Agora eu vou colocar o fermento. Vou colocar aqui na forma. Viu como é fácil fazer esse bolo? Agora que vem a parte melhor. Sabe aquele docinho que eu fiz de goiaba? Então, eu vou colocar aqui. Vocês podem colocar goiabada também, tá? Eu vou colocar o docinho que eu fiz. Porque não deixa de ser uma goiabada. Só que é uma goiabada em calda. Vou pegar aqui, ó, a goiabada. Está tão boa, gente. Aí vou colocar aqui, ó, os pedaços. Um caldinho da goiabada, joga por cima. Isso vai ficar ótimo, não vai? Agora que o doce está geladinho, aí a calda ela fica mais grossa. Meus 2 anos. Agora eu vou levar para o forno. Com a mamãe, minhas irmãs, a vida É nóis, meu povo. Agora vamos moer o café, porque o café já esfriou. Então venham comigo. É nóis. Olha aí o docinho onde já foi parar, ó. O pessoal aqui não dá mole não, meu povo. O pessoal aqui come mesmo. com o olho a brilhar. Cê tá feliz igual pinto a cantar. Essa frase virou força, virou minha canção. O tempero da vida dentro do coração. O tempo foi passando, a memória ficou. Aquele gosto de infância que nunca me deixou. De um grão de esperança fiz um novo sabor. Num pote de tempero eu guardei todo o amor. Hoje o nome na estante é orgulho pra mim. De um começo tão simples que não via o fim. Mostrando para o mundo que a gente aprendeu. Que
E a maior riqueza é o sonho que é seu. Então, se meu povo, tá aqui, ó, o cafezinho moído na hora. Que cheiro bom tá nessa cozinha. Que perfumão, cheiro maravilhoso. E mais maravilhoso do que tudo isso, só o amor de Deus, né? Olha aí. Ó. Rendeu isso aqui, ó. Mas tá abençoado, porque eu vou tomar um cafezinho puro. E graças a Deus, né? Olha a lindeza que ficou o bolo. Ficou no forno pré-aquecido em 200 graus durante 35 minutos. Olha que bonito, né? Cheio de docinho. Olha, que lindeza. Cheiro bom, uma delícia. Agora vamos tomar um café? Convido vocês para tomar um café comigo. Minha gente, agora eu vou fazer um gostoso caldo de cana para fazer esse café, meu povo. Por isso que é bom a gente ter um pedacinho de terra, porque a gente tem de tudo um pouco. Olha, a caninha já tá aqui raspada. Já vou passar aqui na máquina para fazer um caldo gostoso, para fazer um gostoso café. Café, 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 café. Quem quer tomar um café delicioso? Café, 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 café. Olha o dia como tá lindo, ó. Grama toda verdinha. Uma maravilha. Olha que coisa rica de Deus, gente. O caldo verdinho, ó. Que beleza. Ah, eu vou tomar um bocadinho antes de fazer o café. Olha isso, que riqueza. Graças a Deus. Coisa boa, gente. Maravilha. Ai, uma coisa assim, sabe, que alimenta o corpo. Muito bom. Suquinho de cana.
Vai tomar um copinho desse aí fora, é caro. Aqui é um copinho de 200 ml de caldo de cana. É R$4, viu? Esse copo aqui, ele é de 500. É bom que a gente tem tudo de graça no nosso quintal, né? Ai, gente, tomar mais um bocadinho, tá muito bom. Coisa boa demais. É muita coisa boa que tem na terra, né? Pra gente desfrutar, né? Muita coisa deliciosa, gente. Nossa, que beleza. Já tenho aqui o caldo de cana para fazer o café. É bom que nem precisa adoçar. Já o açúcar da cana. Esperar ferver. Aí ele vai criar uma espuminha aqui em cima. Aí tem que tirar, tá bom? Porque essa espuminha, ela impede de coar. Ela agarra na parede do coador. Aí impede de coar. E eu vou fazer no coador, ó, de pano. Porque tem que ser no coador de pano. Se for no de papel, mas demora muito pra passar, gente. Não passa de jeito nenhum. Porque agarra tudo na parede do papel. Mas isso aqui passa. Mas se também não tirar a espuminha que fica aqui em cima, quando ferver, aí agarra aqui na parede também do pano, aí fica difícil pra coar. Mas o melhor meio de coar o caldo de cana é no coador de pano. E hoje vai ter um cafezinho da roça por aqui, não vai? Gente, tomei tanto caldo de cana gelado que tô com um pigarro, que tá querendo me dar tosse agora. Afeta logo a minha garganta. Eu tomei muito rápido também. Ai, que a vontade de beber, né? Minha gente, ó, já tá começando a ferver. Aí eu abaixo o fogo. E aí eu vou tirando aqui, ó, essa espuminha. Agora eu vou colocar o pó de café. Eita! Pensei que ia subir, meu povo. Ai, meu povo, tá querendo subir? Socorro, meu povo. Ai, vou apagar o fogo, peraí. Não, não sobe não, filho, não sobe não. Quietinho, quietinho, calma, calma. Quase que sobe, meu povo. Pegar aqui outra colher, que essa aqui molhou. Deixa eu ver aqui como é que tá o andamento aqui do café. Ah, vou colocar mais uma colher. Vou colocar aqui mais uma colherzinha. Aí eu vou mexer aqui, ó. Pronto, meu povo. Agora eu vou coar. Ó, vou virar vocês pra cá. Vai lá, cafezinho da roça, hein? Que maravilha! Que cheiro bom tá nessa casa aqui, meu povo. Que cheiro maravilhoso que tá nessa casa. Vocês gostaram, meu povo, do vídeo de hoje? Gostaram? Se gostaram, escreve aí abaixo que gostaram, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês, um beijinho pra vocês também, tá bom? Então, meu povo, ó, antes de cortar aqui o bolo, deixa eu oferecer pra vocês a minha linha de temperos Pinto no Lixo. São temperos deliciosos, testado e aprovado por mim. E vocês vão encontrar esses temperos na loja Shopee. Eu vou deixar o link aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Vocês clicam no link e vai direto para a loja. Eu tenho um tempero colorau temperado, sal grosso defumado,
Tempero com pimenta, tempero sem pimenta, tempero para macarrão e o tempero maré de sabores para temperar peixe. Temperos pinto no lixo para vocês temperar a vida e deixar a comida cheia de sabor. Agora, meu povo, vou cortar aqui o bolo, vou mostrar para vocês como que ficou o bolo. Esse bolo é muito bom, viu? É um bolo prático, fácil de fazer. Olha a lindeza, gente, que fica com a goiabada. Ó, que coisa linda, né? Que riqueza boa. Ó, docinho. Deixa eu pegar aqui um pratinho. Esqueci do prato, meu povo. Vou colocar aqui no pratinho. Ó, ó a goiabada. Que coisa boa. E o bom desse café é que não precisa colocar açúcar. Olha. Que cheiroso, gente. Que cheiro bom. Isso aqui é um sonho, gente. É um sonho. Uma delícia. Olha o bolinho. Macio. Muito bom, gente. Essa goiabada aqui dentro. Massinha boa, ó. Molinha. Viu? Lanchinho da tarde já tá garantido. Eu quero pegar a parte onde tem a goiabada, sabe? Um pedaço, aquele pedaço. Ah, aqui. Olha, gente, que coisa mais rica. Olha isso. Era esse pedaço que eu queria pegar pra mostrar pra vocês, ó. O pedaço da goiaba aqui, ó. Que coisa boa, gente. Faz aí. Faz o docinho da goiaba também, que vocês vão ver que é um doce gostoso, gente. Diferente. Coisa boa. Vai um bolinho aí? Uma delícia. Olha. Que maravilha, meu povo. Que delícia. Muito bom. Já tô no segundo pedaço. Esse bolo tá muito gostoso, gente. Fica irresistível. Com essa goiabadinha aqui dentro, ó. Olha isso. Que coisa boa. Que cafezinho da roça gostoso. Olha a goiabada em cima. E olha a goiabada aqui. Que riqueza, né, meu povo? Ó, delícia. Então tá aí compartilhado com vocês o vídeo de hoje. Foi um vídeo simplesinho, mas feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!